Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro do Apocalipse, mais especificamente os capítulos 13, 14. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para nos guiar durante esse estudo. Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina eternamente sobre a terra e sobre todo o universo. E te imploramos agora, reunidos aqui, em nome de Jesus, como filhos e irmãos, te pedimos poder do teu Espírito Santo e orientação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra. Por favor, nos guia durante esse estudo, revela a nós a tua vontade, nos guarda em teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no tema de hoje, meus irmãos, nós iremos analisar as duas mulheres que são apresentadas no livro de Apocalipse. O que representam elas? Qual o papel delas nesse grande conflito? Nós iremos ver. Primeiro, em Apocalipse 12, apresentada uma mulher pura, com uma coroa de 12 estrelas. E em Apocalipse 17 é apresentada uma mulher prostituta, uma meretriz, e ela está sentada sobre a besta que nós já analisamos no capítulo anterior, a besta do capítulo 13. Então, vamos ver agora o que significa cada uma delas. Primeiro, uma mulher pura. O texto diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o primeiro simbolismo da coroa simboliza, a coroa com 12 estrelas simboliza a vitória. O número 12 na Bíblia tem um significado de plenitude, de todos, de totalidade. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, é um símbolo também sobre a doutrina dos 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa. Então, aqui está englobando, essa coroa está simbolizando que todos, a totalidade dos que aceitam a Cristo, eles receberão a coroa, serão vitoriosos. Ela é uma virgem, uma mulher pura, vestida de sol. Veja que o fato dela estar vestida com vestes que resplandecem mostra que ela está vestida com a glória, revestida da glória de Cristo. Não é pelos seus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo, ela venceu. E a lua sobre os seus pés simboliza o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. Então, o texto continua: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Nós já analisamos que esse dragão, ele representa Satanás, representa também a besta do Apocalipse 13, certo? E aí o texto continua aqui: com sua cauda ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, a qual lançou pela terra. A cauda é um símbolo dos enganos de Satanás, das falsas doutrinas. E o fato da cauda ter lançado 1/3 das estrelas significa, conforme diz a própria Bíblia, que após a expulsão de Satanás, 1/3 dos anjos de Deus decidiu seguir essas falsas doutrinas, decidiu seguir a liderança de Lúcifer. E eles foram expulsos do céu para a terra. E aí o texto diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui mostra o grande conflito. O grande conflito entre Deus e Satanás. É dito que Miguel pelejou com seus anjos. Miguel, como nós já dissemos, é um título
é um nome dado a Jesus. Assim como Jesus é um título, Deus, ele possui diversos nomes e diversos títulos. E Miguel é um título que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, se utiliza quando está em batalha direta contra Satanás. Então diz que pelo poder de Jesus, de Deus, o dragão foi expulso. Então Satanás é um inimigo derrotado. Jesus já venceu e amém, glória por isso. Porque no momento em que Jesus veio do céu, ele já tinha a vitória. Ele veio vencendo para vencer, ou seja, ele veio como vencedor, se entregou na cruz, ou seja, não, ele morreu não porque mataram a ele, mas porque ele se entregou, e ao fato dele ter ressuscitado mostra a vitória também sobre o poder da morte, pelo poder de Satanás. Jesus venceu, e ao ascender aos céus e iniciar o juízo, conforme nós já estudamos no ano de 1844, ali foi dada a sentença de morte para Satanás e seus anjos. Então Satanás é um anjo derrotado, é um inimigo derrotado. Nós podemos ter a vitória e obter poder de Jesus, pois ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencendo, vem com o seu reino. Então, o texto continua. O dragão persegue o filho. A sua cauda arrastava 1/3 das partes da estrela do céu. Já vimos que isso significa o engano de Satanás, que enganou 1/3 dos anjos de Deus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho como nascesse. Então aqui é mostrado aquela cena na qual o rei Herodes, ele mata os meninos em Jerusalém, toda a Judeia, para impedir que a profecia se cumprisse. Ou seja, no momento em que Jesus encarnou, veio como homem, nascendo da Virgem Maria, várias tentativas de assassinato contra a vida do Senhor Jesus foram feitas por parte de Satanás, mas ele não prevaleceu. Porque o texto diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para o trono, para Deus, até o seu trono. Então aqui também mostra a vitória de Jesus na cruz e a sua entronização, como nós já estudamos nos capítulos 4. Então, como Satanás falhou em matar, em impedir o nascimento de Jesus, em tentá-lo e fazer fracassar na sua missão aqui na terra, ele tornou a sua fúria para os filhos, os descendentes. Ou seja, como não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se voltou contra a igreja. Então nós vemos, meus irmãos, que a mulher nas profecias, em profecias, mulher é significado de igreja, e igreja, entenda, povo de Deus. Olha o que diz o texto. Quando, pois, o dragão viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher, a que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e o lugar aí onde está sustentado durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustenham durante 1260 dias. Então, meus irmãos, perceba que, como nós já vimos, a atuação do poder papal, do chifre pequeno, que também corresponde à besta do Apocalipse 13, foi durante 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses ou 1260 dias. Esses períodos de tempo são equivalentes. Todos eles correspondem aos 1260 anos da supremacia papal. Nesse período, Deus permitiu que Satanás perseguisse e oprimisse os seus filhos, a sua igreja, e pelejasse contra eles e os vencesse. Entretanto, Deus também reservou um lugar para que
o remanescente fugisse e ali aguardasse até o fim da atuação. Veja, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. Então, como nós já vimos, águas nas profecias significam multidões, povos, nações, um lugar densamente povoado. Então, se a mulher, ou seja, se o remanescente, a igreja, os filhos, fugiu para o deserto, significa que ela fugiu para um lugar que não era povoado. E que lugar é esse? Os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra, mas também significa que eles fugiram para a América do Norte. Eles saíram da Europa, fugindo das perseguições da Igreja Católica, da Inquisição, e vieram para a América. E ali fundaram os Estados Unidos da América. Então, a terra na profecia significa isso. Significa esse novo país. Agora veja que a perseguição continua. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a perseguição, a ira do dragão é contra o remanescente. O que é o remanescente? É aquele povo fiel que permanece nas santas doutrinas. O remanescente de Deus, os que, como nós veremos nos próximos estudos, corresponde aos 144 mil. Os vencedores da besta, eles possuem como características que eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. E esse é o povo remanescente, a igreja verdadeira representada pela mulher pura. Então, as características da verdadeira igreja, ou seja, do povo, dos verdadeiros filhos de Deus, o remanescente, os 144 mil, é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nessa grande batalha, eles venceram Satanás. E venceram, conforme diz o texto, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Agora nós iremos continuar no próximo bloco, analisando a outra mulher.